Carlos Alberto Nunes escreve assim sobre os textos épicos de Homero. A condição primacial para a criação da epopeia é a consciência desse passado mítico em que os personagens são vistos como envoltas num nimbo de heroísmo. Ou seja, essa nuvem heróica que ele está falando está dizendo justamente sobre a origem desses personagens que compõem uma epopeia. Estamos falando, na verdade, dessa origem dos heróis ser uma origem divina. Então, em relação aos seres humanos, vamos dizer assim, que não tem esse toque especial, né, da divindade, essa é a diferença que torna os heróis heróis. Então, herói é aquele que é filho de um deus com uma mortal. E vice-versa também. Pode ser filho de uma deusa com um mortal, apesar disso ser mais raro. Mas principalmente o que eu queria colocar aqui para esse vídeo de hoje é que o contato com a epopeia e a força dessa expressão poética que fundou basicamente a literatura do Ocidente e que, em alguma medida, ou talvez toda medida, né, também fundou toda a literatura do Oriente também. A força da sua expressão reside nesse contato com o passado mítico. Então, o que a epopeia faz? Qual é a potência de uma epopeia? É conectar o homem à sua origem, que não é uma origem material, mas uma origem espiritual. Então, quando eu falo dos heróis, eu estou me referindo a uma categoria especial de seres humanos que tem, por natureza, uma maior percepção da sua origem. Isso é o que diferencia o ser humano comum de um herói. O herói ele tem a consciência da sua origem, enquanto um ser humano ele acha que ele é um acidente material, uma loteria genética que de repente está aqui e agora ele tem que passar um tempo enquanto ele aguarda aí o seu desencarno, né? E vamos falar um pouco disso, né? Porque na verdade a epopeia, e justamente a epopeia funda a poesia, né? E a poesia funda as civilizações. Pode parecer um pouco absurdo essa afirmação, mas é assim que acontece. Na verdade, antes de se ter uma cultura estabelecida, há que se ter antes uma literatura estabelecida. Antes de se ter uma estrutura política, uma estrutura econômica, uma estrutura de educação, há que se ter cultura, né? E a cultura está relacionada com a transmissão dos valores, os valores que são representativos para aquela sociedade. Fazer um pequeno paralelo aqui, um pequeno parêntese, falando justamente da cultura romana, que entre tantas outras coisas que ela trouxe, né, tantas coisas que ela traz, muitas delas não são propriamente romanas. Na verdade, o romano ele é um grande conservador de culturas alheias, né? Então, ele tem a sua inerência militar, né, que vai conquistando, anexando outros territórios, tanto pela diplomacia quanto pela guerra, mas ele tem uma característica, uma capacidade muito grande de preservar aquilo que conquistou, né? Então, por quê? Porque ele fazia um trabalho de perceber o que tinha de melhor nessas civilizações e trazia isso para o Império. É mais ou menos um raciocínio de observar aquilo que é bom e, consequentemente, isso também ser romano, né? Essa característica, ela vai... É uma característica propriamente romana, né? Essa inerência desse agregar e dessa humildade de perceber o que há de bom em todas as coisas. Justamente pensando nisso, que a cultura vai transmitir justamente esses valores. O que é bom? O que é que nós temos de melhor? O que é que precisa ser transmitido? Né? Porque cultura se fala sempre de um projeto em que estabelece certos valores fundamentais. E eu estou falando valores, mas o que são esses valores? Entre tantos outros valores, a gente pode pensar sempre numa construção moral, em primeiro lugar. Então, temos uma noção daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, né? Até daquilo que é belo em sentido mais amplo, não no sentido específico de certas preferências. E percebemos que isso tem um certo elemento universal, né? E também tem um certo elemento mais pessoal.
digamos, cada cultura vai espelhar isso de uma certa forma, porém, se a gente comparar essas culturas diferentes, de civilizações diferentes, vamos perceber uma certa amálgama, uma certa sinergia, né? Amálgama não, uma certa relação, uma correlação, um paralelo, né? Ou seja, podemos muito bem comparar culturas diferentes e encontrar valores estritamente semelhantes, né? Extremamente parecidos em relação, por exemplo, às virtudes que nós chamamos hoje de virtudes cardeais, né? Graças aí, vamos dizer assim, a influência do cristianismo, né? Nessas virtudes que são a temperança, a coragem ou a fortaleza, né? A prudência, sabedoria e justiça, né? Essas virtudes, de forma mais ou menos parecida, vão compor também uma série de outras civilizações. Nós podemos facilmente achar esses paralelos, até como, por exemplo, a própria Índia antiga, né, no próprio Bhagavad Gita, que é o seu poema mais recente até, não é nem um poema fundador da sociedade ou da cultura hindu. Percebemos também esses valores ali já no desenvolvimento, na formação desses que são, vamos dizer assim, os mais capacitados, né? E então percebe-se então que na visão, né, clássica, tradicional, na visão dessas culturas que observam esses heróis, não há um olhar para o ser humano de maneira branda, né? Ou seja, sem uma diferenciação, né? Cada ser humano é único em sua capacidade e também é potente ou forte, né? Capaz a partir daquilo que desenvolve em si. Então, esses valores que eu citei há pouco, né? Poderiam ser outros, poderiam ser, por exemplo, a honestidade, o caráter, poderia ser a generosidade. Todos eles vão diferenciar aquele ser humano e qualificá-lo acima de outros, se ele tiver essas virtudes de maneira mais pungente do que outros. Tá? Então, fundamentalmente, o que a epopeia traz? A epopeia traz uma galeria de heróis às quais qualquer um que você se inspirar estará bem servido, estará bem inspirado. Tá? Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço o seu like e a sua inscrição no canal. Aqui na Revista Polis nós tratamos de muitos assuntos relacionados à cultura e ao desenvolvimento interior. Então, principalmente, como Otto Carpo também traz, né, que Homero era citado não exatamente como uma pessoa que lê um poema, né, mas sim como uma espécie de catecismo, né, ou seja, quase como um elemento religioso. E porque, em certa medida, né, a gente não sabe exatamente o quanto, mas até onde se sabe, os mitos, a mitologia grega fazem parte, compõem ali a religião, né, dos gregos, embora os gregos em si, a gente o chama assim, né, por uma certa similaridade, mas não há uma homogeneidade política e também não há cultural, né? Há uma certa semelhança, né? Há uma certa visão, por exemplo, todos têm como um regente, a gente poderia colocar que seria Zeus, né? Como esse senhor, né, de todos os deuses, mas cada cidade-estado, cada arquipélago vai ter a sua influência mais específica, mais direcionada para uma certa formação, né? Enfim, então não há essa unidade cultural total, assim como se poderia pensar. E isso é uma característica comum em certos lugares, né? Por exemplo, no próprio Egito, há também essa diferenciação de certos deuses, né? Cada cidade está dedicada a um deus, está dedicada a a construção de algum valor em específico. Isso é uma coisa muito interessante que tem uma relação curiosa com a alma humana e com a vocação do ser humano, mas não vou entrar nisso aqui agora. O que é importante da gente entender, né? Que os deuses em si não estão aqui
sendo tratados única e exclusivamente como divindades que estão distantes de nós, mas como elementos que estão compondo as nossas próprias ações e estão interferindo em nossas próprias ações. Então, quando se fala de certas paixões humanas, né, certos rompantes, isso tudo de alguma forma também está sendo influenciado pelos deuses, e o grande mérito do ser humano é conseguir prevalecer sobre os elementos nefastos, sobre os elementos obtusos, aqueles que o puxam para baixo, e fazer primar as suas qualidades, né, heróicas. Então, nesse sentido heróico do ser humano mais comum, ele precisa perceber que, né, ao tomar contato com essas histórias, existem certos seres humanos que têm em si certas debilidades de caráter que são tão evidentes que eles não devem ser imitados, né? Isso é colocado de forma muito clara, né? E não são personagens simplesmente preto no branco, né? Esse é bom, esse é mal. Não, simplesmente ele está lá, estão vivendo, estão fazendo aquilo que ele é próprio, né? Mas sobressaem alguns as suas qualidades mais nefastas, e em outros as suas qualidades benignas, né? Então, a leitura, né, vai nos educando nesse sentido, né? O perceber que cada um tem um traço específico, né? O Aquiles, ele tem a sua ira, né? Por outro lado, ele é corajoso. Por outro lado, ele não tem um apreço ou uma paixão pelas coisas do mundo, né? Não é ganancioso, né? Nem mesquinho, mas é altamente orgulhoso também, né? Então há sempre esses elementos que contrabalanceiam, né? E por outro lado também tem um afeto muito grande pelos seus amigos, né? Então tem toda essa construção. Odisseu, ele tem a sua característica de ser fiel ao seu objetivo, né? Ser fiel àquilo que se colocou a fazer, muito centrado, né? Muito uma sabedoria adquirida com base nas experiências, um planejador nato, né? Astucioso. Por outro lado também ele tem aquele tino malandro, né? De querer levar vantagem, de querer não sair perdendo, né? Tem uma como se Odisseu é interessante porque ele tenta sobressair através da astúcia, né? Porém, se ele não consegue, né? Também tem ele não, acho que é como se ele não levasse adiante, né? Então tem essa condição, né? Que foi justamente o que fez com que ele fosse para a batalha, para a guerra de Troia. Então, e tem Heitor como um grande, assim, o herói mais altivo, né? Mais próximo do que a gente poderia pensar como um herói abnegado, né? Que ama a sua família e os protege, enfim. Esse irmão mais velho que cuida do seu, né, irmão mais novo que só faz besteira. Então, há esses personagens e há toda uma vida acontecendo ali. E naturalmente vamos percebendo, né? Vamos percebendo fora aquilo que existe dentro, né? Para uma certa similaridade. Então, entre tantas outras coisas que a epopeia nos traz, ela nos traz um estudo do caráter humano, né? Uma caracterologia, porque esse estudo do caráter, sem ser uma coisa exatamente científica, mas através de uma amostragem, né? A gente vai fazendo uma espécie de justaposição, né? Olha, esse aqui eu conheço alguém parecido com esse personagem, eu conheço alguém parecido com esse outro personagem, assim vai. A gente consegue ir fazendo esse trabalho na nossa própria imaginação, na nossa própria memória. Então, seriam esses dois elementos principais. Primeiro, a epopeia preserva e guarda a memória, ou seja, somos de origem divina e é importante preservar isso, é importante estimular para que isso não seja esquecido, porque do contrário, vamos acabar nos confundindo com certos animais que pensam e, enfim, a tragédia já está anunciada.
E o segundo elemento é um elemento educativo muito forte, né? Um elemento inspiracional muito forte. Então precisamos de inspirações, precisamos de modelos, sobretudo. E por isso a Odisseia, a Ilíada conseguiu ultrapassar a barreira do tempo, quebrar a barreira do tempo e superar, né, os milênios de existência. Como o próprio Camões vai dizer, né, séculos mais tarde, sobre a fama, né? E agora não me lembro que ele fala sobre a fama, mas o fato é que há essa deusa, né, da fama para os gregos, né, que vai perpetuar aqueles que realizaram grandes feitos. Então há essa preocupação com o legado que é deixado para a posteridade. Olha só, fechamos então 3 pontos aqui importantíssimos, que é justamente o presente, o passado e o futuro. Né? No passado, a origem. No presente, a educação. Formar quem está agora precisando ser formado. E no futuro, o legado, né? Aquilo que eu vou deixar para a posteridade. Né? Seria a minha projeção. Né? Então, origem, educação e projeção, que se estende aí por toda a eternidade, como diria Marco Aurélio, né? O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E justamente o exemplo de Aquiles, o exemplo de Odisseu e as suas histórias são repetidas e cantadas e estimuladas, né? E estimularam, na verdade, vários seres da antiguidade, né? Como grandes exemplos, como grandes figuras para se imitar, para se aprender com as suas ações e também com as suas vitórias e as suas derrotas, porque todo herói passa por seus percalços, todo herói passa pelos seus desafios, né? Pela sua jornada de herói, que é tão famoso hoje, né? Mas que tem, de certa forma, um paralelo, né? Uma relação com a cultura clássica, mas que não é exatamente assim como a gente estuda, né? Atualmente. Mas o importante é entender que todo herói tem a sua jornada, tem a sua trajetória e de alguma forma conversa com a nossa, porque a alma humana possui um certo desejo, uma certa necessidade de realização, de unidade, e para isso precisa percorrer certos caminhos, dar certos passos. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, peço novamente seu like, sua inscrição aqui no canal e comenta alguma coisa aqui embaixo que tenha te feito refletir nesse vídeo ou algo que você queira saber que eu possa ajudar. Tá bom? Valeu!